Essa daqui é uma planta que estava feia, podei, veio aí a floração com algumas folhinhas. Tem mais flores que folhas, tá vendo? Bonita. Essa daqui é uma planta que floresce o ano inteiro, ó. Então, gente, vamos lá. Mais uma Anitta Responde. Vou responder mais uma pergunta aqui. E não se esqueça de se inscrever aí no meu canal. E se você quiser ajudar o canal, se torne membro para ajudar o meu canal aí. Então, vamos lá. Como faço para enraizar galhos? Os meus sempre apodrecem. Então, particularmente eu faço o enraizamento aí dos meus galhos apenas na areia. Vou mostrar para você. Eu pego o galho, corto quando eu faço a poda, passo cola instantânea no corte e venho aqui, ó, no meu canteiro, que eu já tenho um canteiro aqui só de galhos, ó. Venho aqui nesse canteiro, ele é só areia, e coloco meus galhos aqui. Pode acontecer de um ou outro apodrecer, pode, mas a maioria deles enraizam. E o que você tem que fazer? Você precisa fazer a rega da sua areia e mantê-la úmida, não é para deixar encharcada. Se você for tentar enraizar em galho ou substrato, lembra-se que você precisa manter úmido e não encharcar a areia ou substrato ou a terra que você for fazer o enraizamento. Porque se você encharcar, eles vão apodrecer. Então aqui eu tenho vários galhos, ó. Tem alguns que já estão emitindo floração, ó. Esse daqui, ó, esse pequenininho aqui também. Esse daqui, ó, tem alguns que já estão até com as florzinhas, tá vendo? Essa daqui, ó, como está. Um monte de florzinha. Isso aqui são tudo mudas de galhos, tá vendo? Eu faço a poda das minhas plantas e coloco aqui as minhas estacas na areia. Alguns pode apodrecer? Pode, com certeza que alguns pode apodrecer. Inclusive eu tô até vendo um aqui, ó, que apodreceu, tá vendo? Apodreceu, ó. Mas a maioria deles enraizam. Então, um ou outro vai apodrecer, vai. Mas a maioria vai enraizar. Então, eu só uso areia, apenas areia. Eu deixo aqui esse cantinho do muro, ele é meia sombra, o sol não bate tão forte aqui. E eu sempre faço a rega, eu jogo água aqui. Como eu coloquei areia nesse cantinho, ele não fica encharcado. Jogo água pela manhã e à tarde eu não preciso estar molhando. E a maioria deles enraizam e até floresce aqui, ó. Como são plantas que já são floríficas, plantas que já floriu, ele acaba que rapidinho floresce. Isso aqui é a muda de galho, ó. Tá vendo? Uma muda de galho, duas mudas que eu coloquei aqui dentro, já enraizada. Eu não coloquei para enraizar aqui no vaso e já está desse jeito aqui, ó. Então, minhas mudas de galho eu enraizo na areia. E se você quiser testar, tenta ir lembrando de manter a areia sempre úmida, mas não encharcada. Se você quiser ver passo a passo como eu faço as mudas, vou deixar aqui no izinho um vídeo para você ver. É verdade que um substrato com muito composto orgânico atrai cochonilha de raiz? Não, assim, não sei te responder essa pergunta porque eu uso alguns aqui que tem bastante composto, né? No caso, o substrato Corolina, eu utilizo ele. E quando eu compro ele, planto as minhas plantas, elas ficam saudáveis. Mas como eu tenho algumas cochonilhas de raiz aqui nos meus pés de árvore, aí esses dias eu tive problema seríssimo com cochonilha. Olha meu pé de laranja, tem um pé de pocã, tem um pé de laranja que infestou. Mostra aqui. Olha a quantidade de cochonilha que tem no meu pé de laranja. Então, eu não sei o porquê que elas aparecem. Não sei se é por causa da umidade no inverno que apareceu essa quantidade. Inclusive eu tenho que arrumar um veneno para estar combatendo. Aqui esse pé de laranja está plantado no chão. Ele não tem muito composto orgânico e ele está infestado de cochonilha. Então eu não sei exatamente a causa, mas eu sei que elas aparecem. E quando tem alguma planta próxima, possivelmente pode vir atacar aí o substrato das plantas da gente e contaminar tudo. E aí, para combater, aí eu uso aqui nas minhas o barragem. Eu dissolvo 2 ml em cada litro de água e faço a rega do meu substrato para combater a cochonilha de raiz. Caso você nunca utilizou o barragem e queira aprender, comenta aí no vídeo que eu vou estar fazendo um vídeo mostrando passo a passo como eu faço aí a mistura, né, do barragem à água para estar fazendo a rega das minhas plantas que às vezes tem cochonilha nas raízes. Então, elas aparecem, eu não sei de onde elas vêm, eu acredito que não é exatamente por causa do substrato e da matéria orgânica, mas elas sempre aparecem nas minhas plantas e eu tenho sempre que estar combatendo. Boa noite, são lindas as suas flores do deserto, parabéns, muito obrigada. Estou com alergia, gente, eu tenho alergia a algum produto que eu estava mexendo, aí eu acabo ficando com alergia. Mas
aí o nariz fica irritado. Muito obrigada aí pelo elogio das minhas plantas. Eu realmente tento fazer muito por elas para que elas fiquem assim, bonita, bem florida, com as folhas saudáveis. E isso é fruto de um trabalho árduo. A gente tem que ter aí persistência e dedicação total aí com as plantas para que elas tenham um resultado, uma floração e que elas fiquem bonitas e saudáveis assim, que nos alegra, né? Só de olhar a gente fica feliz. Muito obrigado pelo elogio. É verdade que cortar o galho em cruz, polpa enraizada, certo? Olha, eu nunca fiz isso. Eu sempre corto reto, passo cola instantânea, coloco na areia e enraizam praticamente todos. Deixa eu mostrar para você. Eu nunca precisei cortar eles em cruz, não. Coloco aqui, ó, tem o meu canteiro de areia, tem aqui um vaso aqui cheio de areia, tanto eles enraizam que já tem até flores, tá vendo? E esses aqui também tem até flores. Nunca precisei cortar eles em cruz para poder fazer enraizamento, não. Eu corto reto e coloco para enraizar e dá certo. Nunca usei essa técnica aí de cortar em cruz, não. Então, eu não posso responder para você se dá certo. Mas se você tiver a curiosidade, faça para ver se dá certo e depois você volta aí e conta para a gente se deu certo. Toda vez que der flor, é necessário podar? Não, se a sua planta estiver bonita, saudável, com a folhagem linda, maravilhosa, não precisa fazer poda. Ó, vou mostrar para você. Essa daqui é uma planta que estava feia, podei, veio aí a floração com algumas folhinhas. Tem mais flores que folhas, tá vendo? Bonita. Essa daqui é uma planta que floresce o ano inteiro, ó. Eu não fiz poda dela até hoje. Ela é uma planta de semente. Nunca podei ela, tá vendo? Ela floresce, essas flores aí acabam e ela vem outra floração, eu só faço adubação nela. Nunca podei essa planta. Então, dependendo da situação da planta, essa daqui eu fiz poda nela porque ela estava com os galhos enormes, estiolado e mole, caindo assim para os lados. Então, eu fiz a poda. Vou mostrar outra ali que eu vou fazer a poda e vou explicar por quê. Olha, essa aqui é uma planta que eu nunca fiz poda nela. Ela floriu bastante, ela está finalizando a floração, mas ela está com os galhos caídos, tá vendo? Aí no caso dessa, eu estou aguardando para fazer aí a poda dela por esse motivo, porque ela está toda estiolada, tá vendo? Os galhos mole, caindo, tá feia. Então eu vou fazer a poda dela para que ela faça aí uma copa bonita quando ela brotar. Nesse caso aí ela precisa de uma poda porque ela tá muito feia. Mas se a sua planta estiver bonita, perfeita, como essa aqui, ó, vou mostrar para você, ó. Uma planta como essa aqui, ela só tem algumas folhas amarelas, mas essas folhas vai cair. A floração dela aqui, ó, daqui uns dias termina, mas eu não vou fazer poda nela. Eu vou deixar ela exatamente como ela está. Então, umas necessita e outras não. Essa daqui precisa, tá toda caindo, tá vendo? Os galhos tá todos despencados. Então, essa daqui eu vou fazer sim a poda, porque está precisando. Mas se não precisar, não precisa cortar, não. Folhas amarelas na rosa do deserto, que fazer? Então, tem folhas amarelas, no caso essa daqui, ó, folhas amarelas. Mas é porque ela está aí envelhecendo as folhas, tá vendo? Não é praga, isso aqui é normal da planta. Folhas amarelas com algumas manchinhas, mas são folhas velhas. Vai amarelar, vai cair. Mas tem folhas amarelas que é praga, que é ácaro. Embaixo da folha fica tipo uma ferrugem. No momento eu não tenho nenhuma aqui para te mostrar. Mas tem plantas que está saudável e começa a amarelar as folhas. Então você tem que observar se não tem podridão de raiz, se não tem cochonilha nas raízes e se não é ácaro. Se for ácaro, você precisa combater com acaricida ou com o barragem, aplicando de 3 em 3 dias até combater e depois manutenção uma vez por semana. Se for podridão de raiz, você tem que desplantar, cortar a raiz podre, selar com cola instantânea, aguardar uma semana e depois replantar. Se for cochonilha, você faz uma calda de barragem, 2 ml por litro de água, faz a rega toda semana até eliminar a cochonilha de raiz, porque uma vez só não costuma eliminar. Então, você tem que verificar o que está causando aí o amarelão das suas plantas. Se é natural, dela estar amadurecendo as folhas e caindo, ou se é praga. Se for praga, precisa combater. Geralmente, o que causa aí amarelão nas folhas, se não é envelhecimento natural, é ácaro. O ácaro ele deixa as folhas amarelas e aqui embaixo das folhas, ó, é fácil de você identificar.
porque embaixo da folha que tem ácaro fica parecendo ferrugem e você observa também algumas teias de aranha, parece teia de aranha. Quando a sua planta tem várias teias de aranha, você observa isso pela manhã, quando bate a luz do sol dá para você ver. Então, se tem algumas teias de aranha na sua rosa do deserto, certamente ela tem ácaro e aí você usa aí o acaricida ou usa o barragem. Lembrando que uma única vez não vai resolver o problema. Terá que fazer a aplicação de 3 em 3 dias até combater e depois a manutenção uma vez por semana até eliminar. Mas ele sempre volta, viu? Então você tem que ficar atenta e sempre que aparecer você tem que combater. É isso aí. Tem uma época certa para a poda? A época certa de fazer poda é quando está em período quente. Tem algumas pessoas que gostam de fazer na lua crescente ou na lua nova. Então, lua nova ou crescente ou lua cheia. Tem pessoas que gostam de fazer podas usando o ciclo lunar. Eu, nas minhas plantas, eu não costumo usar o ciclo lunar. Eu faço quando o tempo está quente. Está quente, bem calor, eu vou lá e corto. E a brotação é 100% perfeita. Gosto de fazer poda quando está bem quente. Então, se você gostar de usar o ciclo lunar, você pode fazer na lua nova, na lua crescente ou na lua cheia. Você faz aí a sua poda. Mas eu não uso a lua, né, para fazer poda. Eu só espero que o tempo esteja bem quente. Aí eu vou lá e faço a poda e rapidinho brota. Porque no período frio ou chuvoso não é bom fazer poda porque ela demora muito para brotar e se estiver chovendo você vai fazer poda e às vezes pode até apodrecer seus galhos aí de cima para baixo, pode perder até a sua planta. Então, estando calor, quente, sol quente, pode fazer a poda que não demora aí 20 dias ela está brotando. Eu não costumo seguir o ciclo lunar, não. Só faço a poda quando está calor. Aí brota rapidinho. Então é isso aí, gente. Terminando aqui, o Anita Responde. Não se esqueça aí de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, se torne membro para ajudar aí o meu canal. E curtir o vídeo para mais dicas. Até a próxima.